sejam muito bem-vindos ao VMX Cast. Hoje recebendo esse cara que é um monstro para mim em gestão comercial, Pedro Favaretto. Muito bom dia, senhor Giovanni. Como é que você está? Tudo bem? Como é que você tá, Pedro? Agora melhor ainda. Tá feliz? Pô, demais da conta. Legal, sempre feliz, né? Pode parar não. Pode parar não. Vamos começar então. Quem é Pedro Favaretto? Pedro Favaretto é um cara que nasceu dentro da gestão comercial. É um cara que já teve empresa, já teve comércio, já foi vendedor, supervisor, já foi gerente, diretor comercial, já treinou, já demitiu. Cara, Pedro Favaretto é um cara que já rodou. Tá uma história longa aí, né? Bastante. Mas legal. E como é que tá? O que você faz hoje, né? O que você toca hoje, vamos falar assim? Atualmente eu sou responsável pelas consultorias da VMX, onde o nosso maior foco atualmente são criar soluções, gerenciar o setor comercial das empresas que a gente recebe e pensar em soluções fora da caixa. Soluções que o mercado precisa, soluções que o mercado não está preparado e, principalmente, treinamentos e adaptar a sua equipe comercial para o cenário atual hoje do mercado. Legal. E dentro dessa experiência comercial, cara, como é que foi essa experiência comercial que você teve? Você foi diretor de empresa, você liderou 150 pessoas. Como é que é liderar 150 pessoas num comercial? Giovanni, uma das principais diferenças é quando a gente tem um vendedor dentro da empresa, é um comercial. Quando a gente tem dois, já é uma dupla. Aí a gente coloca o terceiro, o quarto, o quinto, aí começa a virar uma sociedade. Quando a gente passa a ter 20, 30, 40, 50 vendedores, aí eu tenho literalmente uma comunidade. Eu tenho pessoas brigando, eu tenho pessoas reclamando, eu tenho pessoas chamando polícia, eu tenho pessoas fazendo de tudo que você puder imaginar acontece dentro de uma empresa. E aí eu acredito que chega um certo ponto que você começa a sair de um cenário de gestão comercial para um cenário de gestão de pessoas, onde você precisa pensar no coletivo, onde você precisa pensar não só no resultado, onde você precisa pensar numa gestão do tempo. E é uma coisa que eu vejo muito hoje de dificuldade nas empresas que crescem. Uhum. Muitas vezes eu tenho uma empresa que começou com um vendedor, e aí entraram 2, entraram 3, entraram 4, e aquele dono, aquele gestor, ele não está preparado para gerenciar. Para conduzir a empresa, né? Exatamente. Eu vejo que, assim, é muito mais sobre gestão de pessoas, né, construção de resultado, do que só comercial. Muitas vezes o pessoal quer contratar um vendedor que resolve, quer contratar um cara que faz tudo e tal, mas a gente não olha como é que tá o ambiente, como é que tá a rotina, como é que esse cara produz, o que é necessário produzir. Isso aí são coisas que são deixadas de lado e acabam influenciando o resultado. Os dois cenários ao extremo são problemáticos. O primeiro é aquela empresa que a pessoa quer dar tudo para o vendedor ou para a equipe. Eu vou dar bônus, eu vou dar isso, vou dar aquilo, vou dar auxílio, vou dar muito financeiro e não se preocupa com o resultado, não se preocupa com a meta. Sim. Ao mesmo tempo, a gente tem aquelas outras empresas que só se preocupam com cobrança. Então, eu quero, se você não tiver o meu resultado, você vai embora. Se em 15 dias você não fizer tal coisa, tá demitido. E trata os dois cenários muito no extremo. Então... E o caminho é o equilíbrio, né? A gente não pode nem cobrar de mais nem de menos. Eu vejo que, assim, dar de tudo é um problema e Sim. dar de menos também é problema. Tem que ter um equilíbrio. Eu acho que a gente tem que construir remuneração de vendedor no sentido que ele consiga pagar as contas dele tranquilo, que ele não fique fazendo conta para comprar no mercado. E do outro lado, cara, para você mudar de vida, aqui você tem que entregar resultado. Aqui eu vou te entregar o fixo para você viver, mas para você mudar de vida, você tem que entregar resultado. Esse que é o ponto. E aí você aborda um tema muito importante, que é quanto devo se pagar para um vendedor. A gente vê dois cenários extremos. Aquele que se paga-se muito pouco, mas tem uma comissão... Espera-se muito. E tem uma comissão extraordinária. Então, ô Giovanni, bem-vindo na minha empresa. Aqui você vai ganhar um salário mínimo, mas você pode ganhar 15, 20 mil reais. Aí, eu quero que o Giovanni fique empolgado, eu quero que o Giovanni fique feliz, mas, meu amigo, ganhar aqueles 20 mil, eu vou ter que deixar um braço, vou ter que deixar uma perna ali. Não, e aí é o ponto. O vendedor que você está contratando por um salário mínimo, ele tem capacidade de vender o que é preciso vender e ganhar 20 mil reais? Porque se ele tivesse essa capacidade, possivelmente ele não aceitaria uma vaga de um salário mínimo. Ele aceitaria uma vaga com um fixo bem maior,
para aí sim chegar naqueles 20 mil reais. Então, assim, quem corre risco é o empresário. O vendedor não corre risco, o vendedor é colaborador. Ele Sim. quer o fixo dele, ele quer comissão, ele quer mudar de vida, mas ele precisa de fixo. Gente séria não trabalha só por comissão. Isso é um erro grande que as empresas fazem. Ah, mas o cara pode ganhar 20, 30, 100 mil reais. Se ele tivesse tanto apetite de risco, ele teria a empresa dele, ele não trabalharia na sua empresa. Então, quem corre risco é o empresário, o colaborador está ali para ganhar o dele. E vamos combinar, os melhores vendedores no final acabam virando pequenos integradores. Exatamente. Não só integradores, mas empresários. Outros empresários Exato. O pequeno empresário ali, na maioria das vezes, ele foi um vendedor muito bom em outra empresa, que às vezes pela gestão ou por não se sentir bem, não concordar com muita coisa, ele acaba saindo. O que é um erro também, né? Você tem bons vendedores ali, você não tem uma política boa de remuneração, de carreira, perspectiva, o cara vai sair e vai montar a empresa dele. Não adianta. Você quer manter colaborador bom, quer reter gente, você tem que ter um plano para que aquelas pessoas fiquem na sua empresa, né? Esse que é o ponto. Um outro cenário que a gente vê muito em relação a comissionamento seria um salário fixo alto com baixo comissionamento. Aí a gente vê uma retenção muito grande de talentos. Salvo que a maior preocupação de um empresário quando vê esse cenário é o vendedor se acomoda. Ah, eu vou pagar um salário fixo muito alto e ele vai se acomodar, e aí como é que eu vou estimular? Se o vendedor se acomoda, ele não deve ter salário fixo. Uma pessoa boa, ela é boa independente da remuneração dela, ela vai te entregar resultado independente vamos falar assim, do comissionamento, né? Ah, mas se eu pagar muito fixo, a pessoa se acomoda. Cara, esse pensamento ele é muito simplista, porque quem é bom de fato quer salário fixo alto, a pessoa tem gastos altos e ela sabe que ela entrega aquele salário ali que ela tá... E a performance é constante. Pedindo. E a performance é constante, né? Ela tem que ter bônus, tem que ter premiação, mas, de novo, quem corre risco é o empresário, não é o colaborador que tá para pular na bala. Ele tem que ganhar na performance, ele tem que ser bem reconhecido, mas ele precisa de uma remuneração que faça sentido para a vida dele, para ele tocar as coisas dele. No mesmo assunto de contratação, eu vejo um segundo problema. Eu contrato alguém do mercado e não treino aquela pessoa. Não dou ferramentas. Traga o vendedor da concorrência. Vamos trazer o vendedor da concorrência, porque o cara é bom, ele está no concorrente e tal. Vamos trazer o cara. Ou, não vou contratar esse fulano porque ele não tem experiência. Então tem os dois cenários de novo extremos. Sim. Alguém com muita experiência que já vem com promessa de venda, já vem com promessa de entrega, e alguém que não vou contratar o fulano porque ele não tem experiência nenhuma e não tem base ou algo do tipo. São dois cenários que eu pego muito dentro das consultorias e os dois cenários, na minha opinião, eles são balizados pelo treinamento. E aí um exemplo que eu dou muito grande... tem como a gente virar os dois perfis. Você acredita hoje, quando a gente pega um time de futebol, a seleção brasileira, um time que reúne os melhores jogadores de todo um país, eles treinam todos os dias. Sim. Eles todo dia tem que fazem treinar, todo dia tem que... passe de bola, cruzamento, conceitos básicos do futebol a semana inteira. O seu time que você contratou um cara, mais ou menos, não é o melhor do país, você treinou ele quantas vezes? Não existe treinamento porque não se tem tempo para fazer treinamento, né? Tem que vender e tal, etc, né? É muito mais preocupação em derrubar a floresta do que em afiar o machado para derrubar mais rápido. Exato. Né? Então, assim, dentro dessa linha, né, quando a gente vai falar de contratação de vendedores, eu vejo que tem muito esse erro de perspectiva errada. Eu ofereço um salário baixo, mas eu não aceito gente sem experiência. O cara com experiência não aceita ganhar pouco, então eu preciso alinhar minha expectativa. Quero pagar menos? Vou ter gente menos experiente na empresa, vou ter que gastar com treinamento. Tenho gente para isso? Tenho gente para fazer esses processos? Não tenho. Tenho que contratar uma consultoria ou alguém para fazer. Ah, não, quero gente um pouco melhor que já chegue performando. Você vai ter que oferecer mais para o mercado. Não tem jeito, né? Sim. Outro cenário que eu vejo em relação à contratação, replicar um talento ou replicar alguém dentro da empresa. O que acontece muito? É difícil. Coloquei 3 vendedores novos numa equipe de 2 pessoas, 1 ou 3. O que aquele empresário, aquele gestor, ele acaba fazendo? Ele pega alguém de referência, eu pego o Giovanni, senta aqui, fulano, do lado do Giovanni.
Vamos aprender com o Giovanni. E aí eu estou replicando, em termos técnicos, eu estou fazendo que os novos integrantes, eles modelem o Giovanni. Sim. Uma vez que isso acontece, eu vou modelar a pirraça do Giovanni, eu vou modelar, vou replicar a injúria dele com algum problema interno da empresa, e aí eu vou deixando aquele funcionário novo todo dia, uma semana, um mês, daqui a 1 mês e meio, 2 meses, eu tenho uma nova versão do Giovanni em cima melhorada ou piorada, né? Exatamente. Esse que é o ponto. Eu vejo um ponto internamente colaborador que é o seguinte: o colaborador entrou na empresa, principalmente vendedor, vamos falar assim, antes de sair vendendo, ele tem que conhecer a empresa, conhecer os clientes, conhecer portfólio, conhecer o cliente na ponta que está satisfeito, para ele ver no olho do cliente que ele é satisfeito com a empresa e não só de boca, para ele ter confiança. Muito vendedor não performa no primeiro, segundo, terceiro mês porque ele não confia na empresa. Ele não sabe se a empresa entrega, se o cliente está satisfeito, ele não entende o produto lá na ponta, na prática. Então, assim, isso é muito importante. É melhor você gastar 1, 2 semanas com o cara conhecendo a empresa, conhecendo os processos internos e depois saindo a campo, do que ele ser um cara que tem 1, 2, 3 anos e nem entende do produto que ele está vendendo. Tá? Então, assim, muitas vezes a gente precisa gastar tempo com o vendedor e pensar nisso. Dificilmente o vendedor vai performar no primeiro, segundo mês, tá? Então, já contrata um vendedor com isso em mente. Mas, Pedrão, pegando esse assunto aí que nós estamos falando, vamos voltar para o Pedro Favaretto. Vamos falar de experiência comercial. Você liderou um time com 150 vendedores. Sim. O que você enxergou ali como o maior erro de gestão comercial que acontecia ali dentro? O que era o maior erro de gestão comercial num time de 150 pessoas? Primeiro, não escutar as pessoas. Assumir que quando a gente junta muitas pessoas de um setor só, tende a se criar muitos processos, tende a se criar muitas regras e pisou fora da faixa, está errado. E como toda pequena, média ou grande empresa, você tem que estar atento à evolução ou para mais regras ou para menos regras, dependendo do cenário atual da sua empresa. Isso quer dizer que muitas vezes eu crio um processo, crio uma regra e aquilo já não se aplica mais, ou ela tem que ser evoluída. Porque eu mudei a gestão, quando eu mudo gestão, muda-se as regras, porque se entra um gestor novo, ele entra com um pensamento diferente, ele pensa com algo. E a distância, muitas vezes isso eu vejo em vários segmentos, o dono está muito distante. Então, ele não sabe do dia a dia. Tem que ir lá no chão de fábrica, entender o que está acontecendo, ver o que faz sentido, o que não faz. Muitas das vezes, quando você tem muita gente num comercial ou numa empresa, você tem muita coisa besta que impacta em resultado. Quer um exemplo? Papel higiênico, absorvente, limpeza de banheiro, café, catraca que funciona ou deixa de funcionar, uma televisão que tem no refeitório ou não tem. Isso impacta na satisfação das pessoas. Pô, cara, eu trabalho aqui, eu me dou, eu faço tudo, a empresa não tem um banheiro limpo, a empresa não tem um café decente, a empresa não tem um papel higiênico bom, e isso impacta em resultado. Ah, Giovanni, você tá falando besteira. Faz na sua empresa e depois me conta o resultado que isso tem Giovanni, no ambiente, né, das pessoas. Você quer saber uma mudança que eu fiz ridícula que gerou um impacto desse nível? A qualidade do mouse e do teclado. Faz diferença. Cadeira de escritório, cara. Cadeira faz uma diferença enorme, cadeira boa. Pensa comigo, eu tenho que colocar 100 mouses, 100 teclados numa equipe comercial. Você vai comprar um mouse de 15 ou você vai comprar um mouse de 40 reais? Bom de 15, é bem mais barato, pô. 15 vezes 100, você tem um valor. 15 Sim. vezes 45, você tem um outro valor. 3 vezes mais. O setor financeiro que decide isso, ele vai querer o quê? Pô, se a gente tem um de 15, Compra funciona. De 15, funciona. Só que aí a gente começa a mensurar 100 pessoas, 50 pessoas. Qual que é a rotatividade? Qual que é o desgaste daquele mouse de 15 reais? Com 6 meses ele parava de funcionar. E aí, quanto custa um mouse estragado no aquele setor 15 comercial? No final de um ano, ele já tinha virado 60, porque eu já tinha trocado 2. E aí ele começava a clicar e não funcionava. Aí o meu comercial começava a ter uma perda de performance, porque o teclado ficava duro, não clicava. O mouse clicava e não ia. O cara ficava injuriado. Eu comecei a passar nas salas e ver um cara com um mouse diferente. Um mouse gamer, um mouse que não era do perfil. Eu falei, o que é isso? O cara tá trazendo um mouse de casa sem falar com a empresa, porque entrou um colaborador novo, o mouse tá agarrando e, pô, entrei agora.
Eu vou falar que tá ruim? Não vou. Vou me virar aqui. Ou eu aperto com força ou eu trago o meu. Aí você começa a perceber. Isso você só vê esses detalhes vivenciando, entrando dentro do ambiente de trabalho. A mesma coisa é plano de internet para empresa. Cara, você tem empresa, sua internet tem que ser boa, cara. Não economiza em internet, em equipamento, essas coisas, por quê? Isso vai tirar produtividade. Do nada, caiu a internet. Cara, você tem 5, 10, 15, 20 vendedoras paradas porque a internet caiu. Como é que trabalha? Cenário, a gente atende uma empresa de contabilidade. São 10 funcionários e esses 10 funcionários trabalham com todos os sistemas de gestão contábil online, em nuvem. Lá eles pagavam uma internet de R$800. Só que dia de declaração, pontualmente, dia 10, dia 5, dia 20, departamento fiscal, entrega de guias, é inegociável. Mandei o cara embora, eu preciso receber tal documentação para mandar ele embora. Sim. Não quero saber se você tem ou não tem internet, não quero saber. Se vira. O seu estado do governo não quer saber se dia 20, lá no dia de emitir a guia, você vai estar, beleza. Ou seja, a gente teve vários prejuízos dentro da empresa por conta de simplesmente uma economia de R$100, R$150 num plano de internet em vez extra. De ter um link dedicado, ter 2 internets. Dentro do escritório da VMX, a gente tem, se eu não engano, a gente tem 3 provedores de internet. A gente tem link dedicado e tem link dedicado de marcas diferentes. Então, eu tenho um provedor de uma empresa, um de outra e um de outra. Um deu pau, eu tenho reserva. Eu consigo ir lá e plugar. E se eu tenho um provedor só? Mas é o melhor da cidade. Beleza, ele caiu, nós estamos na merda. E são tipos de economias que não geram resultado. Elas tiram resultado, né? Então, esse é um dos pontos, né? Legal. E, Pedrão, cara, liderando 150 vendedores numa operação, qual que é o maior erro na gestão do vendedor? Do gerente com o vendedor? Qual que é o maior erro de gerenciamento? Acompanhamento. Você acreditar que o Giovanni tá combinado, tá? O Giovanni foi lá, executou 1, 2 dias. Legal, o Giovanni tá seguindo as regras, tá acompanhando. Valeu, Giovanni, até mês que vem. Não funciona. Você tem que ter um acompanhamento diário até você chegar num nível de confiança de um acompanhamento semanal, até o momento que você tenha e seja possível um acompanhamento quinzenal e, caso necessário, a nível de gestão, um acompanhamento mensal. Legal. Acompanhamento diário, eu vejo que no início é muito do gestor para o vendedor ou para a equipe dele. Isso tem que evoluir para um feedback reverso. Então, quando eu tenho uma equipe muito grande, não faz sentido eu sentar individualmente com 10, 20 vendedores todos os dias. É inviável, não funciona. Não funciona. Mas, ao contrário, é possível. Então, eu falo, olha, eu preciso que no final de todos os dias, todos os CRMs estejam ok, todos os relatórios venham no minha planilha, no meu WhatsApp, onde for. Aí, ok, funciona. Porque aí, se eu quiser ignorar esse sistema, tudo bem, mas eu tenho o recurso disponível e posso validar a hora que eu quiser. Depois de um tempo, a gente faz um alinhamento semanal. É onde, novamente, a minha equipe traz aquele relatório, aquele feedback, eu compilo todo ele, até para a gente ter escala. Porque quando você tem 1 ou 2 pessoas, eu posso sentar, e aí, Giovanni, deixa eu abrir aqui o sistema, deixa eu ver e vamos. Agora, passou de 5, 6, ou muitas vezes quando o próprio dono, como o próprio gestor tem muita tarefa, ele precisa, esse relatório tem que ser o contrário. Lembrando que vendedor, ele tem que pensar em muitas coisas, mas tem coisas que ele não tem que pensar. Exato. O seu gestor tem que preparar, ele não vai pensar em qual informação que eu tenho que passar para o Pedro, qual informação que eu tenho que passar para o Giovanni. Então, você monta, elabora isso e cada empresa tem uma informação necessária, não existe um padrão, não existe uma regra. Sim. Você monta esse padrão, olha, no final do dia eu quero isso, no final da semana eu quero isso. A gente senta... E o que eu estou fazendo? Dando autonomia, dando conhecimento e ensinando gestão. Sim, lógico. Para o meu vendedor. Nesse caso que você está falando, toda gestão comercial, se ela não tem base de informações, ela fica na base do achismo. Por quê? O vendedor acha que ele tem que fazer uma coisa, o gestor acha que ele tem que cobrar outra coisa. Para os dois conversarem a mesma língua, eu preciso de ter dado dos dois lados. Dado de produtividade do vendedor e dado de conversão, faturamento, ticket médio, performance da empresa.
E aí o bom gestor vai pegar esses dois e vai definir a diretriz de quê? Faturamento, treinamento, meta, comissionamento, bonificação. Ele baseia toda a construção de gestão dele nos dados que ele tem da empresa. Para isso tem que ter CRM, sem isso não funciona. Giovanni, você pontuou um negócio que é absurdamente importante, principalmente quando a gente leva o ponto, Pedro, o que mudou com a gestão de 5 pessoas e 120 pessoas ou de 100 pessoas? A gestão de informação, ela é necessária com um vendedor e com 100 vendedores. A diferença é o volume de dados que você tem e aí você já começa a trabalhar com probabilidade. O aprendizado é diferente, né? Você tem muito dado. É outro cenário. E aí, junto com isso, vem uma pergunta que todo dono, todo gerente quer saber, todo supervisor quanto que nós vamos vender esse mês, Giovanni? É a pergunta, né? Quanto que nós vamos fechar até o final do mês? Para descobrir o quanto que a gente vai vender esse mês, eu olho 2 cenários. Eu olho quanto que a gente vendeu no mesmo período no ano anterior, né? Então, no ano anterior, nessa mesma data, quanto que a gente vendeu no mês passado, e para esse mês, o que a gente tem de munição, o que a gente tem de marketing, o que a gente tem de verba de evento, o que a gente tem para buscar cliente novo. Exato. Temos X para buscar cliente novo. Tá, baseado nisso, a meta é essa. Aí tu constrói essa meta. Eu vejo muito empresário, tava conversando com um cara esses dias, no processo de consultoria. Eu faturei 15 milhões. Legal, fechei 2024 15 milhões. Quanto você quer faturar em 2025? 50. Pô, cara, legal, a meta é bem agressiva, mas por quê? Não, porque eu preciso faturar 50. Eu preciso faturar 50, que eu tenho que pagar isso. Cara, entre a sua necessidade de faturamento e o mundo real, tem uma distância enorme. Você está com o mesmo time, você não está falando de expansão de rede, de contratar mais, de investir mais em marketing, e você quer faturar 3 vezes mais. Dificilmente vai acontecer. Aí a gente tem dados. A gente atende equipes no Brasil inteiro. Uhum. Tem lugares que uma meta mensal em um segmento por 100 mil reais, um vendedor externo vender 100 mil reais é muita coisa. Tem regiões que 100 mil reais é inaceitável. O cara tem que vender mais. Tem o que mesmo mais. segmento, Exato. A mesma atuação externa, mas tem 1000 fatores envolvidos. A gente tem fator de treinamento, fator de recurso próprio. Portfólio, quanto mais portfólio, tende-se a vender mais. Os nichos de mercado, né? Então, às vezes você trabalha nichos maiores, você consegue vender mais. Nichos menores, você vende menos, mas o ticket médio é maior. Então, tem uma série de coisas ali que vai ajudar a construir isso. Aí, tem um ponto que eu escuto de todas as empresas que a gente pega. A primeira coisa que eu escuto de todo dono de empresa. A minha empresa, ela vende qualidade. A minha empresa, ela tem produto. Todo mundo vende qualidade, né? Todo mundo vende qualidade. Tem produto, equipe própria, eu que faço a instalação, eu que faço a entrega, eu que faço isso, eu que faço aquilo. Só que todos os concorrentes usam o mesmo argumento. Todo mundo. Não tem diferenciação. Aonde que está a diferenciação? No ser humano que está atendendo o cara. E na construção de marca, né? Então, por exemplo, de boca todo mundo é bom. De boca todo mundo é bom. Blefa o que você quiser. Você fala o que você quiser, né? Não paga. Agora, como é que tá o site da empresa? Como é que tá a fachada? Como é que tá o Instagram? Como é que tá o uniforme do vendedor? Como é que tá a limpeza dos carros da empresa? Como é que tá o estado dos carros da empresa? Tudo isso conta na hora de fechar negócio. Não adianta falar, eu sou bom, a gente entrega tal, mas e o demais, né? E os demais, como é que estão isso aí, né? Pedrão, vamos lá, puxar outra pergunta. Pega uma água para nós depois, ó, que você puder. Pedrão, o que você vê, né, no caso aí? A gente já tá falando e já tem um tempinho. Tá bom pra caramba o papo? Obrigado. Aí, fechou. Mas vamos lá. Pedrão, o que você vê de maior erro na contratação de vendedores? Eu contrato o que eu acho. Então, nós temos um núcleo dentro da VMX de contratação de RH. Dentro desse núcleo, a gente acabou desenvolvendo algumas técnicas, alguns feelings, alguns conceitos baseados em contratação do setor de recursos humanos. E aí, o que a gente viu? Primeiro passo, habilidades. Eu vou atrás no mercado de pessoas com aquela habilidade. Então, eu vou ver se aquela pessoa
tem o curso que eu quero, se ela tem experiência que eu quero, se ela tem o tempo de mercado que eu quero, se ela tem a idade que eu quero, se ela tem o perfil de ser humano que me interessa. Ok, validamos, próximo passo. Eu preciso de algum gestor ou supervisor interno, porque muitas vezes eu contrato o currículo e demito por outros motivos. Geralmente você contrata por currículo e demite por comportamento, né? Geralmente é assim. E que não tem como garantir, vamos ser honestos. Comportamento a gente só vê no dia a dia ali. Para mim, o maior erro de contratação de vendedor é não ter volume de candidatos, tá? O pessoal larga isso para lá. Precisamos contratar 2 vendedores. Aparece 2, contrata os 2. Sendo que para contratar 2, cara, você tem que entrevistar 30 pessoas, dos 30 você filtra 15, dos 15 filtra mais 5, dos 5 você escolhe 2. Aí tu fez um bom processo. Mas demora, fica caro? Sim, contratar é caro, mas muito mais caro do que um processo de contratação é um processo de demissão. Quanto que custou esse vendedor 1, 2, 3 meses sem performar? Quanto que custou o meu gerente treinando ele 1, 2, 3 meses? E quanto que eu deixei de vender por estar treinando um cara errado e demitindo ele lá na frente? E você ainda foi bonzinho de falar 2, 3 meses. E aquele vendedor, aquele vendedor falso positivo? Aquele vendedor que você fala assim, eu vou demitir, eu vou demitir. Aí ele bate uma vendinha, você fala assim, rapaz, deixa quietinho, que esse cara vai virar. Ele é aquele jogador malandrão. Vai pegar na balada, vamos mandar esse cara embora, esse cara não treina. Aí ele entra, faz um gol, vai pra torcer, esse cara é bom pra caramba. E esse cara, ele tem uma habilidade de vender a cada 2, 3 meses, que é na hora que a faca tá no pescoço, você fala agora ele vai rodar. Aí vende, aí o dono fala assim, eu ia perder esse negócio por conta dele. Ou então o vendedor marmita, que é aquele cara que fica esquentando negócio, você já viu? Exato. E põe ali e fala, não, calma, Giovanni, eu tô com 3 negócios aqui, fulano tá me ligando. Ele sempre tem coisa pra fechar. Cara, eu contratei um vendedor uma vez, e esse foi um dos maiores picaretas que eu contratei na minha vida. Esse cara, todo dia ele achava um negócio milionário, desenterrava. Eu conheci um empresário, o cara tinha galpão, posto de gasolina, não sei o quê, o cara tem dinheiro demais, o cara é bom, vai comprar da gente. Beleza, cara, e cadê os negócios, cara? O cara ficava 1, 2, 3 meses ali te enrolando e te levava na visita e tal, não sei o quê. Só que quando você ia na visita, era o negócio mais furado do mundo. Deu bom dia pro cara e falou que ia levar o dono da empresa lá. Você chegava lá com a cara de tacho, não tinha preço, não tinha nada sobre o produto, o cara não tinha interesse nenhum, ele conversou com o cara? Conversou, mas ele não vendeu absolutamente nada. Ele deu bom dia pro cara e falou que conhecia, né? E aí, muitas vezes, por não ter acompanhamento, esse cara vai ficar na empresa. 1 mês, 2, 3, 4, 5, a hora que você decide mandar embora, já foi um caminhão de dinheiro pro ralo. Eu peguei um cenário uma vez do setor de energia solar, onde o dono da empresa julgou que era possível fazer 5 propostas por dia. Nunca faço. Aí eu falei, eu falei que não era. Ele falou, meu vendedor traz 5 propostas todos os dias. Eu falei, tô errado, né? Vou ficar quietinho, vou escutar, vou entender o processo do cara. Vamos pro detalhe, vamos ver as propostas. Aí nós fomos lá, e na hora que eu abri o CRM, 5 propostas todo dia. Eu falei, vou ter que voltar pra escola, né? Não faz sentido, tá tudo errado na minha cabeça. Eu peguei e liguei. Como eu falei, tô duvidando, vou na prova do 7. Entrei e comecei a ligar pros vendedores. Na terceira ligação, eu consegui falar com das pessoas da proposta. Aí eu falei que é da empresa X, tô ligando, o nosso vendedor fulano passou aí, tá com uma proposta com o senhor. Não sei quem que é, não. Fulano? Uma empresa de energia solar? É. Eu falei, ele passou aqui na porta, lá da porta mesmo ele perguntou quanto que eu gastava de energia. Eu falei, mais ou menos uns R$500. Tá bom, amanhã eu passo aí pra te apresentar a proposta. Ele não sabia nada, não tinha conversado com ninguém, nem nada. Nada de valor, nada. Ele pegava, passava na porta do estabelecimento, mas aí não é o erro dele. O erro é da empresa que tá cobrando ele. E aí a empresa cobrava uma coisa que não era possível, e para ele não ser demitido, ele entregava o que a empresa queria. Entregava o que a empresa tá cobrando. Esse é um ponto muito importante, tá? A empresa ela tem que saber o que ela cobra do vendedor. Então, por exemplo, o meu vendedor ele tem que agendar a reunião. Tá, mas não é só agendar reunião, tem que ser reunião qualificada. Então, não cobre agendamento de reunião, cobre reuniões qualificadas. Meu vendedor precisa ter proposta. Legal, cobre propostas qualificadas, propostas que evoluem a negociação. E aí você vai pagar
meta, comissionamento, bonificação, em cima do indicador que é chave. Ah, é proposta? Tem que ser proposta qualificada. Ah, é reunião? Tem que ser reunião qualificada. Ah, é agendamento? Tem que ser agendamento qualificado. Porque se você cobra só o macro e não cobra o micro, né, que é o detalhe, cara, o teu vendedor vai encher o funil da empresa com um monte de coisa nada a ver, você vai pagar a comissão e ele vai ficar sem vender. E como que a gente puxa esse balaio de gato, desfaz esse fio da meada ali? Literalmente com CRM. É o primeiro ponto inicial onde a gente pode levantar um controle, é o CRM. Quando a gente põe a mão numa empresa nova, vai lá, a empresa tem CRM, que é um sistema para controlar. Para quem não sabe, o CRM é literalmente, imagina um médico sem agenda, é um vendedor sem CRM. Cara, você falou um bom negócio. Muito bom. Muito bom. Olhando para lá, a maioria das clínicas médicas tem um atendimento horrível e os médicos pedem muito dinheiro por isso. O médico vende hora, certo? Sim. O médico vende hora. Numa consulta particular, o que o pessoal te pergunta? Seu nome, seu telefone, talvez seu CPF e agenda. Consulta tal, dia tal. Você chega lá, o médico no máximo ele sabe o seu nome, aí tem que te perguntar a sua idade, onde que você mora, o que você faz, toma remédio, não toma, faz atividade física, não faz atividade física, o que você está sentindo? Vamos imaginar que isso demora 5 minutos. Ele atende 8 pacientes por dia. Sim. Um exemplo. Ele pede 40 minutos por dia, que dá 2 horas na semana, que dá 8 horas mês, que é um dia de trabalho inteiro, Sim. Perguntando o nome do cliente, que idade que ele tem, o que ele faz, onde ele mora, se ele é empresário, se não é. Cara, a secretária podia fazer isso. A secretária do médico é uma vendedora. O que custa ela perguntar, Pedro, o que você sente? Há quanto tempo você faz atividade física, tá tomando algum remédio? Tem isso, tem aquilo. O basiquinho ali, adiantar 5 minutinhos de conversa. Até pro médico é bom, porque o paciente se sente bem. Ah, você é da cidade tal, você é empresário, faz academia, que legal. Ah, você tá sentindo isso tem 3 dias. Cara, você é muito mais bem acolhido do que você responder as mesmas coisas sempre, né? Então o médico perde muito tempo, porque ele não vê que a secretária dele é uma excelente vendedora. E ela pode ser uma excelente vendedora. Ela não é só uma auxiliar que marca coisa. Não, cara, ela tem o poder de trazer o paciente e gerar uma satisfação muito maior do que é gerado por aí. Aí você foi numa situação... eu atendo uma clínica de estética lá em Cuiabá. Essa clínica de estética, a gente está aumentando as vendas dela, capacitando as técnicas de aplicação. A mesma coisa que você falou. Então, eu tenho uma técnica que aplica produto na face, no corpo, estética, faz peeling, laser, o que for. Só que essa menina, ela era técnica em estética, não era técnica em vendas. E aí a gente começou a fazer um treinamento com aquela, porque ela passa meia hora a 1 hora com o cliente dentro de uma sala. Pô, e aí, Giovanni, como é que você tá? Onde é que é mais fácil de vender? Com cliente na clínica ou com cliente no WhatsApp? Com cliente na clínica. E aí a gente aumentou o LTV, que é o Lifetime Value, que é o tempo que você tá dentro da minha empresa e quanto você gastou. O tempo que o cliente gasta dinheiro com a empresa. Eu entrava lá e gastava um procedimento estético, vou fazer um tratamento capilar. Demorava 6 meses, acabou e ia embora. E aí essa menina criava um relacionamento do tratamento capilar, ela ia fazer um laser na barba do cara, para deixar quadradinho, aí ela fazia um tratamento de peeling, ou ele fazia um tratamento de emagrecimento, ela algo gerava tipo... uma indicação, ela chegava pro cara, falava assim, legal, tal, você quer deixar no programa de indicação da clínica, você deixa 5 contatos, você ganha isso, ganha aquilo, são algumas soluções que a gente tem que levantar. Eu tive experiência também com uma rede, né, de clínica de estética, e agenda lotada, e aí a empresa não faturava. A empresa tinha tipo, uns 80 colaboradores no total, assim. E a empresa faturava muito, na verdade, né? Mas ela não dava lucro. Cara, mas como é que você tem agenda cheia e não tem lucro? Uhum. Só vende produto barato. Só vende produto em promoção. Enchia a agenda das esteticistas, né? Das clínicas, com um monte de produto barato, produtinho básico. E aí a pessoa queria agendar um produto mais complexo, um produto de alto valor agregado. Não tinha agenda. Ah, tem agenda para daqui 2 semanas, tem agenda para daqui 3 semanas. A clínica faturava muito, a agenda cheia basicamente todo dia, mas não tinha lucro. Por quê? Era agenda cheia de produtinho baixo de prateleira. Quando a pessoa queria agendar um procedimento maior, mais complexo, não tem agenda. Como é que você vai? E aí, o que eu tenho?
bolar uma estratégia para que eu venda o produto para trazer a pessoa para a clínica, mas tanto dentro quanto fora, eu tenho que ter atividade para vender ticket alto. Sim. Senão eu não tenho lucratividade. Não, eu não vou ficar rico vendendo serviço de ticket baixo. Eu preciso vender valor agregado. E esse é um dos pontos que a gente chega para estruturar dentro de processo comercial, né? Que é um mix de produto, né? Exatamente. Isso envolve duas coisas, que é saber precificar e saber comprar. A gente atende algumas empresas que elas compram kits muito grandes, de vários segmentos, mas principalmente do solar. E muitas vezes eu vejo a empresa comprando kit o mês inteiro, espalhado, e pedindo prazo de 2, 3 meses para instalar um kit de 10 mil reais, de 15, de 20, de 50. E aí, muitas vezes, só daquela empresa aguardar e fazer um pedido no final do mês, que no final do mês a gente sabe, né? Sim, tem negociação. Se eu bato na porta de um fornecedor, eu falo aqui, quero comprar 100 mil, 50 mil em produtos. O preço é um. Se eu falo que eu vou comprar 300, o preço é outro. Vamos falar disso. Cara, compra, né? Vamos falar de compra. Primeiro, você tem que negociar para comprar à vista. Sempre. Isso não significa que eu vou comprar à vista. Mas eu falo que eu vou comprar à vista. Cheguei no preço à vista, eu dou uma gelada na negociação. Num tempo e tal, deixo o mês correr. Vai chegar dia 20, dia 25, que cara vai me ligar? Vai. Ele vai me ligar dia 20, dia 25. Quando ele chegar dia 20, 25 querendo me vender naquele preço, eu tento dar mais uma baixadinha. Se ele aceitar que ele tá com a meta no pescoço, a corda no pescoço, o que eu vou fazer? Peço prazo, 30, 60, 90. Últimos dias do mês, o cara precisa vender, chega pro gerente, o que você vai? Consegue. Quanto que você consegue de margem de compra em negociação na sua empresa se você acumular pedido, deixar para comprar mais no final do mês, junta um caixa, tal, quanto de negociação que você consegue fazer e de margem, cara, que você consegue trazer para dentro da empresa. E aí a gente pensa isso vezes 12 meses e melhor ainda, muitas vezes, dependendo do produto que você compra com o fornecedor, você recebe uma demanda direta, você recebe um caminhão direto, você Exato, recebe uma você recebe mais rápido, né? Você mais recebe mais rápido, você do que compra mais picado. quantidade. Tem esse ponto também. Eu fico fazendo pedidinho, eu pago frete várias vezes. Se eu compro mais volume, eu pago um frete só, porque eu trago uma carreta, 2, 3, direto para minha empresa. Né? Eu vou comprando fatiado, eu pago frete toda hora. Se você acumula o pedido, você paga frete uma vez só. Então, é mais uma economia na empresa. Outro ponto que a gente tem dentro de compra. Cara, se você comprar bem, você vai vender bem. Não tem boca. Se eu compro melhor, eu tenho mais margem na hora de negociar. Né? E margem é proteção contra idiota. Ah, meu vendedor não é tão bom, mas eu compro tão bem, cara, que meu preço fica agressivo e ainda assim eu tenho margem. Muitas vezes o seu concorrente, ele não tá rasgando preço, ele tá só comprando melhor do que você. Exatamente. Esse que é o ponto. Exatamente. Agora, me dá uma sugestão sua aí, o que você vê por aí em relação a como fazer um vendedor não dar desconto? Cara, para um vendedor não dar desconto, a primeira coisa que ele tem que saber é saber negociar. Isso é a primeira coisa. Um vendedor que não sabe negociar, ele não consegue fechar a venda sem dar desconto. Segundo ponto, um vendedor que está mal treinado, ele também não consegue vender sem dar desconto. Por quê? Para ele não dar desconto, ele tem que vender muito bem a empresa, muito bem o serviço, muito bem o produto. Agregar valor. Ele tem que agregar valor. Ele não tem treinamento de produto, ele não tem treinamento de apresentação, não tem treinamento de proposta. Como que ele vai conseguir não dar desconto? E aí vem o terceiro ponto, que é o seguinte: ele também precisa estar sentado na frente do cliente certo. Porque tem cliente que só quer preço e tá tudo bem, não tem problema. Agora, o cara que não é só preço, ele também pede desconto. Mas se o cara sabe vender valor, ele consegue vender sem dar desconto. Esses, para mim, são os 3 pilares. Eu vejo muito cliente, muita empresa que coloca um vendedor para dentro, dá a tabela de preço e fala, olha, esse aqui é o desconto, isso vai lá aqui buscar você pode ir, vai lá, pode vender. Técnica de negociação. Eu chego numa negociação, vamos imaginar que eu estou comprando um produto de 100 mil. Eu pergunto, quanto que é a vista? 90. Opa, baixou muito fácil. O preço não é 90. No mínimo, eu vou descer mais 10, 15 mil. Ele já me deu o preço da vista, vou congelar, espero. Ah, cara, é 90. Cara, você faz por 80? Ah, não sei o que, cara, dá pra fazer por 83. Não, vamos fazer por 82? Vamos, pum, fechei. Baixei 18% do preço numa negociação. Então, assim, esse é o lado de quem tá comprando. O lado de quem tá vendendo
é o quê? Não abra desconto tão fácil. É. O cliente perguntou preço à vista, não vai falar o preço. Pergunta, como é que é o seu à vista? É dinheiro em espécie? É Pix? É cartão? Depende. O preço depende de como o cara paga. Se é cartão é um preço, se é Pix é outro, se é dinheiro vivo é outro. E aí eu aprendi uma estratégia com você que foi muito bem utilizada, foi o preço, eu vou vender um copo, esse copo é R$10. Ô Pedro, se você vender ele por 11, metade do lucro é seu, metade é minha. Cara, isso aí é monstro para vendedor. Por quê? O vendedor, se ele não tem punição na comissão dele, ele dá desconto pra caramba. A comissão dele não muda. Vai embora. Vai embora. Agora, se eu falo pra ele assim, cara, essa caneta é R$1. Se você vender lá R$1,50, dos 50 centavos a mais da caneta, 25% é seu, 25% é da empresa. A gente vai rachar uma mais que você vender. Ele não vai ser louco de querer vender essa caneta a R$5. Ele sabe que ele não vai vender. Cara, mas de 1 para 1,50 dá para fazer. De 1 para 1,20 é 20% a mais. E aí ele começa a analisar o perfil do cliente. O Giovanni tem cara de que paga... ele briga pela empresa. Pô, a empresa é top, tem sede, e é assim, tem 2.000 clientes, não sei o quê. Ele tem precisa agregar valor. Ele quer agregar valor. É lógico que, se ele vê que ele vai perder a venda, ele vai recuar. É melhor ganhar menos e ganhar do que não ganhar nada. Mas, em muitas negociações, na experiência nossa, é normal o cara subir 10% a 20% o preço e não afetar o faturamento da empresa, tá? Isso é um ponto importante. Onde isso muda muito o jogo, né, das empresas? Se o meu vendedor consegue vender 10%, 20% a mais no preço de mercado, né, eu tenho muito mais lucro no final do dia. Sim. Eu lucro muito mais sem precisar vender tanto. Exato. Porque tudo que eu subir a mais no preço é lucro. Tudo que eu subir a mais no preço é lucro. Para eu ter a mesma lucratividade subindo o preço, eu tenho que vender muito mais. Muito mais naquele mesmo preço ali. O que é melhor? Vamos imaginar aqui. Eu fazer 100 vendas a R$150, né? 100 vendas a R$150, ou 200 vendas, né? Vamos botar 200 Sim. vendas a 100, a 110, ou a 80, ou a R$90. É muito mais complexo. Né? Eu tenho mais produto, mais coisa para entregar. Então, assim, muitas vezes a gente precisa ter mais margem. E com isso eu tenho um exemplo muito prático, que é um mercado de energia solar que a gente atende, que tem algumas empresas. Eles atendem 3 nichos em específicos. Um residencial, que é um ticket médio ali de R$15 mil, para você colocar 15, 20 mil reais, uma energia solar. Tem um comercial, que é o João da padaria, o Zé da borracharia, o restaurante e tudo mais. Que aí a gente pode arredondar ali um ticket médio de uns 30, 40 mil reais. E a gente tem indústrias. Indústrias e agronegócio, fazendas. Projetos maiores e tal. Consumir para cima de 100, 200 mil facilmente. E como todos os outros negócios, tem dificuldades de prospecção. E aí a gente entra na parte de geração de lead e prospecção. Um dos maiores conflitos que eu vejo hoje dentro do comercial. Pô, Giovanni, você vai me dar um lead quietinho, eu tô sentadinho dentro do escritório, ar-condicionado, tudo bem, eu e o meu computadorzinho, vou mandar um WhatsApp pro meu cliente, você quer que eu saia, vou pra rua pra prospectar? Aí o dono da empresa olha, poxa, mas eu gasto lead, eu gasto com um SDR, um pré-vendedor, eu gasto com a agência, Sim. eu faço campanha, aquele lead tá lá, mas aí o ticket médio dele é o menor, é o mais baixo na escala. Sim. Ou, vamos supor, eu tenho outros negócios que eu não consigo uma prospecção muito eficiente através de marketing de lead, mas através da prospecção sim. porta a porta, sim. O ponto-chave de prospecção ativa é o seguinte, para você ter melhores vendas, tickets maiores, você tem que ir atrás do cliente. Sim. Não adianta. A gente investe em lead, a gente investe em evento, mas a gente precisa saber para quem a gente quer vender. É muito difícil você fazer venda grande se você, no seu planejamento anual, mensal, semanal, você não listou com quem você quer fazer negócio. Cara, quais são as 100 empresas que a gente quer vender esse ano? Quais são as 10 empresas que nós vamos visitar esse mês para a gente Sim. tentar fazer negócio? Isso aí tem que estar na pauta, tem que estar na agenda do vendedor. E aí é um detalhe, se a empresa não sabe para quem ela quer vender, imagine o vendedor. Sim, e com isso a gente tem um cenário onde eu entro dentro das empresas e começo a analisar. Primeiro, você quer tirar a sua meta de um lugar só, não vai funcionar.
Não funciona. Um canal só... Nada é bom, nenhum canal de prospecção é bom o tempo todo. Indicação não é bom o tempo todo, prospecção não é bom o tempo todo, lead não é bom o tempo todo. Giovanni, então o que eu faço? Trabalha tudo. Todos os canais. Quanto mais canal você tiver na hora de vender, melhor para sua empresa. E como que eu organizo isso tudo? Com uma agenda. Ah, mas como que eu faço essa agenda? Não sei fazer essa agenda, não posso contratar alguém para montar essa agenda. Começa fracionando, você começa com um dia. Giovanni, eu quero prospectar na rua toda terça. E tá tudo bem. Toda terça-feira a gente vai pra rua, toda quarta-feira à tarde nós vamos ligar e vamos pedir indicação pros vendedores, toda quinta-feira a gente vai ligar pros clientes que estão com proposta na mão e toda sexta eu vou visitar aqueles clientes que não estão me respondendo. Exatamente. Então, assim, o vendedor, ele tem que ter agenda. Se você não fizer a agenda do vendedor, com o que ele tem que fazer, ele vai fazer a dele, com o que ele acha que ele tem que fazer. Dentro da agenda do vendedor, o que tem que ter? Agenda de prospecção, agenda de pedir indicação, agenda para visitar cliente com proposta, agenda para visitar cliente com proposta que não está respondendo e agenda de visitar cliente satisfeito, que vai gerar indicação. Ah, cara, tô sem fazer nada? Vai bater porta para quem você já vende. Lá você vai vender mais, você pede indicação, você gera negócio, mas é muito melhor o cara estar na rua visitando um cliente que já é da empresa para pedir uma indicação, para vender mais portfólio, para vender mais coisa, do que ele tá batendo orelha no celular ou tá fazendo coisa que não precisa dentro do escritório. E aí onde entra o papel do gestor que a gente falou de final do dia. O que você fez, Giovanni? Pô, me fala aqui... Como é que foi? Tá no CRM? Tá certinho? E aí você vai começar a medir a eficiência semanal daquela ação. Porque não adianta ter uma agenda se você não vai mensurar qual é o impacto de cada ação. E aí quando a gente fala de ação, a gente precisa ter muito cuidado porque existem ações que têm baixo retorno, mas ela tem uma complexidade muito alta. Então eu vou fazer algo que demora a dar resultado e eu sou ansioso, quero resultado agora, nessa semana. Quando você vai prospectar grandes empresas, indústrias, aquilo é um processo que vai render durante semanas ou meses. É um namoro, né? Sim. Você tem que prospectar, você tem que se relacionar. Mas os melhores negócios, eles são construídos. Isso é importante a gente entender, né? Muitas das vezes, o vendedor está muito preocupado em vender e ele está pouco preocupado em construir uma negociação. Não adianta eu chegar, bater proposta na mesa, o preço é esse, dou desconto, isso e aquilo, e vão fechar. Não é 100% assim. Muitas vezes eu tenho que construir. Eu quero vender para o agro, eu vou chegar na fazenda. Eu não vou procurar o fazendeiro, eu vou conversar com a turma ali da frente primeiro, tá? Vou entender a rotina, vou ver os maquinários, vou ver como é que tá. Aí eu peguei um pouco de informação ali, entendi a produção, o ano, como é que tá o batidão ali, beleza. Aí eu vou falar com o fazendeiro, porque eu já tenho informação, tal... Não vou preocupar em vender, vou apresentar o portfólio primeiro, vou bater papo, vou entender o que ele de fato quer para o ano, onde está doendo, onde o calo está apertando. Outro dia, num outro momento ou numa oportunidade, com um pouco mais de tempo, eu vou apresentar minha empresa da forma que ela precisa. Não adianta eu querer pegar o cara no laço, sentar ele, falar, compra aqui meu trator, compra aqui o meu crédito, compra meu insumo aqui. Não é assim. Eu preciso construir a venda. E para isso, eu preciso de tempo. Tá? E credibilidade e confiança. Exato. Isso precisa de tempo. Bons negócios precisam de tempo. Vamos fazer um negócio. Você vai comprar um serviço, um produto que custa 10, 20, 30, 100 mil reais. Porque o Giovanni é legal? Porque ele é simpático? Porque ele é gente boa? Porque não vai, bom dia? Não necessariamente. Você tem que ter uma indicação, você tem que ter network, você tem que ter um relacionamento, você já tem que ter feito algo para alguém, você já tem que ter trabalhado. E principalmente informação. Quem tem informação domina a situação. Vou fazer um grande negócio, vou chegar numa indústria, numa fazenda, numa empresa. Cara, em vez de preocupar em conversar primeiro com o dono do negócio, com a diretoria, com essa galera, conversa com a turma da frente da empresa, conversa com a secretária, com a recepcionista, bate papo, conversa com pessoas que têm informação e são mais acessíveis. Elas vão te ajudar. Aí você chegou num ponto que eu queria tratar um assunto contigo, que é pré-vendedor, SDR. Na minha opinião, de todas as consultorias que eu atendo, eu acho que esse ano, em 2024, eu atendi umas 60 empresas aproximadamente, junto com a nossa equipe toda, foram mais de 150. Eu posso te falar que em 90% não valoriza o pré-vendedor.
Ah, com certeza Não valoriza. Com certeza não. Eu falo, quando não valoriza, é a nível de atenção, não valoriza a nível financeiro, não valoriza a nível de treinamento. Muitas das empresas não entendem a função e o poder de um pré-venda. A maior vantagem para mim do pré-venda é uma pessoa que está 100% por conta de gerar demanda para a empresa. Ela está o dia inteiro, ou deveria estar o dia inteiro, buscando demanda, prospectando, atendendo lead, ligando, executando ali, só na função de trazer negócio para a empresa. Para mim, o vendedor mais barato que existe é o pré-venda. Ele gera muito negócio e ele está por conta de gerar negócio o tempo inteiro. E gerar a atividade negócio, dele é só essa. E gerar negócio é em vários lugares. Vários dentro lugares. da nossa base, dentro de cliente já feito, dentro de cliente que já saiu. Ele pede indicação, ele prospecta cliente novo, ele prospecta cliente no LinkedIn, no Instagram, na rede social. Cara, ele pode só prospectar. A melhor função dele é essa. Então, assim, eu preciso desse canal muito bem ativo. Giovanni, o que eu faço primeiro? Contrata pré-venda. Ah, mas eu vendo para a indústria, eu vendo para qualquer segmento. Beleza. Cara, pega os segmentos que quer vender, lista lá 100 empresas. Fulano, liga pro dono, fala que a gente faz isso, isso e isso, que a gente tem interesse em conhecer a empresa dele, marca uma reunião de 30 minutos, pode ser online. E chora o pau, deixa a menina trabalhar, né? Deixa o pessoal trabalhar. Ah, mas eu não sei como, não sei. Gente, feito é melhor do que bem feito. Exato, aí você vai buscar treinamento, vai buscar ponto de melhoria, mas para qualquer segmento, eu teria pré-venda. Sim, e o pré-venda, a gente esbarrou muito quando a VMX ela é especialista em marketing digital, em geração de lead, em oportunidades no ramo digital. Com isso, a gente teve algumas empresas onde a campanha performava bem, a gente tinha um custo por lead muito legal, bom, mas chegava na hora de vender, não gerava. Falei, pô, peraí, tem alguma coisa nisso aí, vamos lá. Manda um maluco da consultoria lá para dentro, vamos ver o que vai dar. Sim. Na hora que a gente entra, eu peguei uma empresa que gastava R$30 mil em anúncios por mês, onde os pré-vendas tentavam contato insanamente com o cliente durante 7 dias seguidos e depois descartavam. Tchau. Aí eu te pergunto... Detalhe, 30 mil por mês em anúncios com 2 pré-vendas atendendo. Cara, você tá ficando louco, você tem que ter 6, 8 pré-venda para esse volume de lead que você tem. Ah, eu ponho 2 meninas para atender esse caminhão de lead. Ó, ponto importante, na minha cabeça, pro cara fazer só pré-venda, ele só vai agendar. Ele trabalha no máximo de 100 a 150 contatos. Bem trabalhados. Cadência, liga em diversos horários, dias diferentes, horários diferentes, cadência em LinkedIn, Instagram, em WhatsApp. 100 a 150 contatos novos por mês. Aí a gente volta para gestão, conta de padeiro que todo mundo quer fazer. Gastei 30 mil em anúncio, gerei 1000 leads e fechei 10. Tá ruim. Pô, mas espera aí, não é essa conta que a gente tem que fazer. Na parte de gestão, eu tenho que vir fracionando o funil. Sim. Quantos leads entraram? Quantos dos leads que entraram conversam comigo? Daqueles que conversam comigo, quantos geraram proposta? Na hora que a gente começou a fazer isso, cara, foi um Deus nos acuda, porque não tinha número. E quando a gente levantava o número, a gente via que quem estava sacrificando o processo era o pré-venda. Sim. E ele sacrificava por quê? Porque o dono queria que fosse feito daquela forma. Ele queria agilidade. Ele falou, olha... Ele queria atender rápido. Quer, não quer, vambora e tal. E muitas vezes... Aí eu te pergunto, quantas vezes na sua vida você não teve que se ausentar durante um interesse durante uma semana, 15 dias, 30? Detalhe. A maioria das vezes o vendedor não consegue falar porque ele quer falar no WhatsApp. O meu WhatsApp, nesse exato momento, ele tem 110 mensagens para responder. A sua vai ser mais uma. Se você não me ligar, você não vai conseguir falar comigo. Sem falar que compara a agilidade de atendimento de uma ligação e de um WhatsApp. Fala, Pedro, tudo bem? Giovanni, onde você mora? Que idade você tem? O que você precisa? Isso e aquilo. Cara, em 5 minutos de ligação você resolve a sua vida. Que isso, 5 minutos no é uma eternidade. WhatsApp, cara, em 3 dias, você não descobriu o que o cara quer. Não. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo, e você? Isso, aquilo. Cara, a conversa não anda, o negócio não rende. Não vai. O cara quer comprar, ele já deu sinal de vida, ele existe, liga pra ele. Porque na ligação você já vai definir o destino daquele cara. É bom, não é, quer comprar, não quer, e segue a vida. Aí sim, você pode ir lá e descartar o cara. Agora no WhatsApp você fica uma semana pra conversar com o cara pra descobrir que no final ele não quer. Primeiro indicador
que você tem que prestar atenção. O vendedor saiu da sala ou pré-venda para gravar áudio, fazer ligação, pega ele, põe, filhão, vamos falar aqui no meio. Ah, eu tenho vergonha, Giovanni. Ah, se eu falar alguma coisa errada é para fazer do meu lado. É para falar bobeira do meu lado. Não é para que ele seja punido. É primeiro para que a gente tenha consciência, para que ele não tenha vergonha e que se ele falar alguma coisa errada, você poder auxiliar, instruir, consertar. Sim, claro. E não ficar escondido esperando a bomba explodir. Lógico. Então, existe tudo isso. Cadência de atendimento. O que eu vejo de cadência de atendimento? Você tenta contato nos 3 primeiros dias, o que eu utilizo e funciona bastante. Chegou hoje, eu tento um contato por telefone, pelo WhatsApp. Olha, tentei contato contigo, pelo menos em 3 dias, com horários diferentes e métodos diferentes. Depois disso, a gente tem que estender até 30 dias, com no mínimo 6 a 8 tentativas durante esse período inteiro. Por quê? Tem pessoas que viajam. Quantas vezes você já não converteu um anúncio no meio de uma viagem? Ou passeando. Sim. Pô, chegou sexta-feira à noite. E a vida é complexa, né? Hoje tá tudo bem, amanhã seu filho tá doente, tem que ir no médico, meu Deus do céu e tal. Então, assim, a vida das pessoas é muito dinâmica. Um ponto importante, tá? O lead chegou, pesquisa quem é o lead. Chegou lá, nome e telefone. Se possível, pesquise quem é a pessoa. Principalmente se você vende produto de valor agregado maior. Beleza, opa, eu vi que é um lead qualificado. O cara tem empresa, isso, aquilo, ele tá dentro do meu perfil de cliente ideal. Massa. Ele não tá me atendendo, não tem problema. Cadência infinita nesse cara. Sim. Eu sei que o cara é bom. Eu sei que é bom. Eu não vou descartar o contato. Ah, mas ele não atende. Cara, troca de vendedor, liga durante o dia, liga à noite, liga no fim de semana. Mas eu sei que o cara é bom. Enquanto esse cara não desligar na nossa cara, falar assim, ó, não me liguem mais, nós vamos parar de ligar para ele. A gente era de um braço no mercado imobiliário, que a gente era mestre nisso. A gente pegava, via lá, tô vendendo imóvel, tô vendendo imóvel como investimento. Chegava o nome completo do cara, eu ia pesquisar quem que era. Sim. Ah, é um médico renomado na cidade, é um empresário. Você acha que esse cara vai ligar, você vai ligar para ele e vai te atender 9 horas da manhã? Lógico que não. Eu tenho que fazer 1 milhão de tentativas com ele, porque a hora que o cara atende, o cara agenda, e na maioria das vezes o que acontece, o cara compra, porque o cara é qualificado. E aí eu tenho 2 cenários que eu queria compartilhar contigo. O primeiro, quando eu trabalhava na área de educação, e a gente atendia muita empresa da área de educação, eu pegava todos os leads que estavam perdidos de um vendedor ou de uma equipe e mandava para o outro. Meu amigo, você não faz ideia da quantidade de oportunidade que saía disso aí. Motivo. Saía a venda? Saía. Motivo, não me atende, não tem interesse. Porque às vezes eu sou um vendedor agressivo e aí eu quero empurrar para você e não sei que não está no seu tempo de venda, de compra. E aí você fala, não, Giovanni, não tem mais interesse. Aí eu jogo para outro vendedor. Aí o outro vendedor vai na maciota. Liga daqui 15, 20 dias e tal. E aí tira a venda. Aí, tem a nível de gestão agora, tome muito cuidado na hora de fazer isso, para eu não falar que o Giovanni é um cara ruim ou que o Pedro não sabe vender e que ele consegue. Todo vendedor vai descartar lead. O que é importante é você ter estratégia de... A maioria dos leads descartados, dá para sair venda dali. Vamos imaginar, num mês eu tive lá 100 leads descartados. Cara, se eu pegar 100 pessoas e botar na mão de outra... Vai sair 2, 3, 5 vendas ali. E virou uma origem nova de... E aí o detalhe, você não fala pro vendedor que aquilo ali é para descartar. Fala, trabalha essa lista aqui pra mim. Mas você é de onde? Não, é uma lista que a gente tem aqui. E chora o pau, e deixa o cara trabalhar, que com certeza vai sair venda. Ponto importante, tá? Dentro da base de geração de lead, na nossa experiência que a gente tem, de 20 a 30% dos contatos nunca são atendidos. Sim. Nunca são atendidos. Sim. Essas pessoas, pelo menos, elas não atendem naquele período ali, vamos colocar aí de 30 dias que os vendedores trabalham. O que você faz? Pega essa lista de não atendidos e joga na mão de outro vendedor para que ele trabalhe de uma outra forma, num outro formato, porque eu tenho certeza que ele vai conseguir eficiência e vai tirar a venda dali. A gente não pode aceitar que o nosso comercial não fale com o contato. Sim. A pessoa deixou o nome e o telefone, lógico, às vezes o cara põe o número errado, tal, aquela coisa toda, isso acontece. Mas eu não posso aceitar não falar com o lead. Sim. Porque lead é lead, cara. Eu tenho obrigação de falar com esse cara. Ele não querer comprar, tá tudo bem, não tem problema, tá tudo certo. A gente também não compra de todo mundo que vende pra gente. Só que do outro lado, eu não falar com o cara é dinheiro no lixo. Sim. Eu paguei pelo lead e eu não consigo falar com o lead.
E é um ponto que você falou, não joga fora. Não joga fora. Na hora que ele brigar comigo, falar que não é, aí na hora que eu tiver certeza que eu posso jogar fora, eu jogo fora. Imagine o seguinte, pega o seu investimento de marketing anual, coloca lá, é X valor, nós pagamos, sei lá, nós investimos 100 mil por ano, 10 reais no lead. Beleza, então nós temos 1.000 leads para trabalhar por ano, certo? Eu não tô doido da cabeça. 1.000 leads. 300 leads você não consegue falar. Fácil. Você não consegue falar. E não é qualquer, é todos os negócios, quase todos os são negócios. Assim. Todos os negócios. E aí você vai pegar aquela quantidade de lead, faz ela no preço que você pagou no lead. Quanto isso dá em grana? É dinheiro pra caramba. E o volume de lead é grande. Quando você vai pensar nisso semestral e anual ou até trimestral, é muito lead, é muito dinheiro. Então, dependendo do volume de operação, vale a pena ter 1, 2 pré-vendas só para tratar a base perdida. Sim. Assim como vendedores externos. Você tem lá 20, 30 caras na rua. Eles descartam muito negócio, eles descartam muita proposta. Vale a pena eu ter uma pré-venda ligando para reaquecer base que está na rua, reaquecer proposta. Oi, seu fulano, você fez um orçamento com nós há 6 meses, há 1 ano. Só e que aí, vamos retomar, vamos falar de novo. Aí você tem um ponto muito importante que a cultura não deixa acontecer. O vendedor externo, ele está prospectando 2, 3, 5 propostas, 5 pessoas, 5 leads naquele dia. Ele não cadastra no CRM. Porque ele tem mania de cadastrar no CRM apenas aquilo que ele vê potencial de venda. Sim. E aí o que você me falou vai muito na contramão. Que é, a gente tira dinheiro e oportunidade garimpando o lead que está parado, que não teve momento, que não respondeu. E aí o que acontece? Aquele cara... Eu peguei um cliente que tinha 5.000 leads parados na base. Giovanni, você não faz ideia da quantidade de venda que a gente tirou. É muito lead. Isso em 3 anos... Eu tinha lead de 1 ano atrás que ainda não tinha fechado o projeto e que tinha interesse. E aí? Obviamente a gente teve centenas. Porque quem não tem interesse agora, daqui a um tempo vai ter interesse. Sim, né? Com certeza. Quem não tem... Por que é importante você retrabalhar lead, retrabalhar proposta, ligar para cliente antigo, né? Cara, quem não tinha dinheiro em janeiro, em julho o cara tem dinheiro. Sim. Quem não tinha condição em julho, em dezembro tem. Sim. O cara recebeu proposta, PLR e tal. O jogo muda. O cara que não vendia passou a vender, o que não tinha crédito passou a ter. Então, assim, dependendo do volume de vendedor que eu tenho que ter 1, 2 vendedores ou ações de rotatividade de contato, de proposta, de cliente, para que eu recupere base. Imagine o seguinte, eu coloco lá 10.000 propostas na mesa durante um ano. Né? Eu consigo vender para 5.000 pessoas. 5.000 é descartado. Cara, 5.000 contato é coisa pra caramba. Eu posso botar 2, 3 vendedores para trabalhar um ano só aquela base. Sim. Reaquecendo, perguntando, e aí, como é que tá? Deu para fazer negócio? Ó, o crédito melhorou, ó, tal coisa aconteceu, a nossa condição de prazo agora é diferente. Porque buscar cliente novo também custa dinheiro. Né? E a gente já gastou, eu já coloquei o cliente dentro da base. O cliente entrou na base, cara, nós não vamos descartar. Não pode ser comum descartar cliente. Lógico, vai acontecer, mas não pode ser de uma maneira tão simples. Ah, o cara falou que não quer não, exclui o contato dele aí. Não dá pra fazer esse tipo de coisa. 2 ações que eu faço com o gestor que muda muito o cenário. Primeiro, o cliente oculto. Quando eu ponho o seu SDR e o seu vendedor, pega o WhatsApp pessoal dele, o telefone, cadastra no seu concorrente, nem um não, 3, 4 concorrentes, e deixa rodar. 1 semana, 15 dias, eu preciso que ele analise como o mercado e o concorrente está atendendo aquele mesmo lead que vai ligar para ele, aquele mesmo lead que vai mandar mensagem para ele. E pasmem, o atendimento é terrivelmente em 99%. E pior ainda, existem muitos donos de empresa que acabam atendendo empresas pequenas ou médias, atende o próprio lead e o atendimento é pior ainda. Porque ele não tem tempo para atender lead, né? Um ponto interessante. A sua diferenciação como empresa, ela começa no atendimento. Sim. Você pode ter o melhor produto do mundo. Se eu mandei mensagem, a empresa demora a responder, responde mal, responde com pouca informação e o principal, não tem uma atenção devida, né? Eu vi que o cliente quer comprar, liga, né? Demonstra disponibilidade. Cara, isso vai minar a sua empresa, né? O cara que é bom, né? O cara que vai comprar muito da sua empresa, ele não chega falando, eu quero comprar 1 milhão. Todo mundo é bem entendido quando fala que quer gastar 1 milhão.
né? E isso, inclusive, aconteceu com um cliente nosso. Chegou um lead, ele se passou por um orçamento que era para comprar um produto de 100 mil reais, mas no final era para negociar 3 milhões e meio. Uhum. Por que ele não falou que era 3 milhões e meio? Porque ele queria testar a empresa, ele queria ver o atendimento, ele queria ver o vendedor, ele queria conhecer a estrutura, ele queria ver como que ele seria tratado. Porque se ele fala assim, quero comprar 3 milhões e meio, opa, para a empresa, vão atender esse cara. Exato. Agora, 100 mil reais a gente vende todo dia, toda semana. Põe pro fulano atender ele aí que tá tudo certo. Muitas vezes é um erro grande e é muito comum a gente ver isso. Uma desatenção do que o vendedor fala no WhatsApp, o que o vendedor manda pro cliente, né? Esses dias eu corrigi um follow-up, uma pré-venda nossa, tava mandando uma cadência infinita de áudio pro cara, mas um monte de áudio. Eu falei assim aqui, ele já te mandou algum áudio? Ela, não. Então eu acho que você não devia mandar áudio para ele. Se o cliente manda áudio, você manda áudio. Se o cliente não manda, o cliente só manda texto, você só manda texto. Ou você liga para ele. Porque eu mando um áudio, o cara não responde. Mando outro áudio, o cara não responde. Fala, cara, muda a cadência. Aí... Manda texto, liga de manhã, liga na hora do almoço. Você tem que mudar as formas de tentar falar com o cliente. Aí você está pontuando uma coisa que a gente conhece na programação neurolinguística como rapport, que é a conexão com outras pessoas. Exatamente. A gente pega muito vendedor hoje em dia que no tete-a-tete o cara arrasa. Ele é muito bom, ele se sente à vontade, Sim. Ele olha pro cara, ele vê, ele... Ninguém ensinou isso pra ele. Ele é bom de presencial. Ninguém ensinou isso pra ele, mas a vida treinou o inconsciente dele com ação, reação, resultado, e aquilo é maravilhoso. E o nosso cenário, cada dia que passa, caminha pro digital. E eu perco todos esses canais visuais e sensitivos de uma venda. E aí, como que eu preciso saber disso? Eu falo muito. Uma coisa que a gente faz excessivamente dentro da consultoria é analisar conversas e ligações. Cara, eu não vejo nenhum gestor e nenhum dono de empresa parando 1 hora por semana para analisar a conversa dos vendedores de SDR. Não é para ver o que o vendedor tá falando, não é intimidade, pra punir, não. É contato corporativo mesmo. Mas por que é importante você analisar a ligação e você analisar atendimento dos seus vendedores? Quanto que custa um vendedor que está escrevendo errado? Quanto que custa um vendedor que está mandando um caminhão de áudio para os clientes e os clientes não estão respondendo? Envia proposta errada? Quanto que custa um vendedor que você pega no atendimento dele, que ele manda a proposta errada, ele não manda o vídeo de prova social, ele não manda os cases da empresa, ele não faz o follow da forma correta, né? Ele liga para o cliente, mas ele apresenta muito mal o produto. No telefone você vê ele apresentando mal, negociando mal, fazendo um follow-up errado. Estou negociando um negócio grande, enorme. E aí, Pedro, pensou na proposta? E aí, vamos fechar? Pedro, bora fechar? O cara, ainda não pensei. Assim que tiver uma posição, te retorno. Ok, aguarde seu retorno. Matou o follow-up. Ok, aguarde seu retorno. E aí, fulano, como é que tá a negociação? Não, ele falou que vai ver, vai me retornar. Retornar sobre o quê? Até nunca mais. Até nunca mais. Qual que é o retorno? Ah, ele falou que ia pensar. Pensar sobre o quê? Ah, sobre o pagamento. Como assim pensar sobre o pagamento? Ele tá pensando em forma? Não, ele vai ver se tem dinheiro. Cara, a gente precisa de olhar para o vendedor e entender o que ele tá fazendo para conseguir direcionar. Aí esse a gente é o ponto. vem com centenas de treinamentos mirabolantes de Spinsen, Bunt, Rapport, PNL, programação neurolinguística. Cara, aí vem um mundo de treinamento onde o vendedor bate e ele pega lá 1%, não prestou atenção e fala, pô, mas isso de novo, como é que eu aplico? Gente, é só prática. Prática e reforço, né? A gente tem que voltar sempre. Pedrão, cara, foi um prazer ter você aqui, muito bom. Espero que você vai estar aí sempre, né? Na verdade, esse aqui foi um pouquinho do conteúdo do primeiro episódio do VMX Cash. Agradecer a todo mundo aí, espero que vocês tenham gostado. Foi bem produtivo, falamos pra caramba aí, mas vamos ter mais episódios aí com certeza pra gente abordar mais conteúdo sobre vendas. Beleza? Pessoal, quem quiser conhecer mais nosso trabalho, segue a gente aí no Instagram, tem um site nosso aí também passando aí pra vocês e espero ver vocês num próximo episódio. Beleza? Obrigado! Valeu, um abraço, gente.